Olá, graça e paz. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos mais a uma live da Igreja Presbiteriana de Caicó. É uma alegria imensa poder estar nessa quinta-feira com vocês, conversando, trazendo uma palavra bíblica para coisas, para momentos, para circunstâncias que nós passamos em nossa vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho. Ela é apta a ensinar, a nos instruir, para nos exortar. Enfim, a palavra de Deus é um manual de regra e de prática para todos os cristãos. Através da fé em Cristo Jesus, podemos ter essa vida abundante e agradável. Pois hoje nós iremos falar sobre mais recordações, mais lembranças. Isso mesmo. Lembranças essas que podemos perguntar, elas devem ser apagadas? Ou lembranças, mas que muitas vezes surgem em nossa memória, ela pode ser transformada? Como nós podemos tratar as mais lembranças que muitas vezes sobrevêm na nossa mente? Para isso, quero convidar o pastor Di Araújo para estar conosco esta noite, trazendo um momento de reflexão, um momento de uma palavra, onde nós podemos saber como agir, como transformar mais lembranças em lembranças que vai trazer esperanças para a nossa vida. Pastor Di Araújo, seja muito bem-vindo, boa noite mais uma vez. Hoje eu quero abrir mão daquela nossa prática de expor o Senhor, né? Já fazem 4 quintas e estamos vindo tratando aí de assuntos pertinentes da nossa vida, assuntos esses que estão sendo bem debatidos. Então, deixo para o Senhor essa palavra aí para tomar posse e poder se apresentar, dar uma boa noite a todos os nossos ouvintes, podemos dizer assim, aqueles que nos seguem, né, online. E desde já, quero deixar aqui destacado, pastor, o nosso culto de domingo está sendo presencial, está sendo através de inscrições. Você vai lá, faz sua inscrição, marca o seu lugar. Então, já voltamos ao culto presencial. E quero dizer que o culto presencial é fundamental, não é isso, pastor? É algo que não substitui esse online. Então, convido você que nos assiste para estar conosco na Avenida Coronel Martiniano, 803, né, pastor? 852, Centro de Caicó, Igreja Presbiteriana de Caicó. Faça-nos uma visita, você será muito bem-vindo, você e toda a sua família. Pastor, quero passar a palavra, que o Senhor Jesus te abençoe ricamente, que possamos, no final desta ministração, poder ter algumas perguntas a fazer e nós estaremos respondendo logo em seguida. Palavra com o Senhor, pastor. Obrigado, querido. Boa noite a todos, vocês que estão aí já ligadinhos, aqueles que ainda vão assistir esse vídeo posteriormente. A nossa satisfação de saber que você faz parte, então, desse grupo, um grupo que vai aprender mais sobre a questão das más lembranças. Nós vamos trazer, claro, aqui uma perspectiva bíblica, não é uma perspectiva psicológica, psicanalítica, não, é uma perspectiva bíblica sobre o assunto. Então, muitas vezes, queridos, as pessoas geralmente partem do pressuposto que as memórias dolorosas, aquelas lembranças que marcaram, que traumatizaram de certa forma, e elas vêm como pensamentos obsessivos, atrapalhando o dia a dia, desmotivando, né, tirando o sonho do futuro, deixando de viver o presente. Elas precisam ser apagadas da nossa mente. É como se existisse um grande apagador, uma grande borracha que pudesse apagar essas lembranças. Alguns grupos
de pessoas que entendem assim, nos momentos que essas memórias se tornam mais fortes, geralmente usam algum recurso, pode ser bebida, outros se envolvem em drogas, outros buscam outro recurso que a pessoa possa ficar como que atordoada diante daquilo e não esteja sofrendo a dor tão profunda das lembranças que insistem em povoar as suas cabeças. Já outros até se valem de algum versículo bíblico e diz, o apóstolo Paulo disse que esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, ele segue para a frente, para o alvo, mas os irmãos não entendem que ali o que significa é que Paulo está falando da sua vida passada, de legalismo, e agora essas coisas já não lhe preocupam mais, depois que ele encontrou a Cristo, e agora ele segue para esse alvo supremo, que é parecer com o nosso Redentor. É claro que Paulo não esqueceu nada do que foi, nada do que fez. O que ele está dizendo é que essas coisas já não mais o preocupam, porque algo maravilhoso aconteceu na sua vida. Então, não é apagando realmente que vamos resolver o problema das más lembranças. Não existe isso. Se você bebe muito para esquecer, logo que passa o efeito da bebida, esses pensamentos voltarão com mais força ainda. Se você usou uma droga mais pesada, passou o efeito, volta. Então, essa não é a solução dentro de uma perspectiva bíblica. Então, isso é o que é mais importante. Então, se nós, biblicamente, não temos que esquecer, o que fazer, então, para resolver? As nossas más lembranças precisam ser transformadas, elas precisam ser reinterpretadas à luz da graça de Deus, em busca de uma redenção para tudo, para todas elas. Então, 3 verdades que eu quero colocar para você já inicialmente. Depois você vai poder perguntar e eu terei grande prazer de interagir com você. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Deus estava presente em nosso passado. Tudo o que aconteceu, seja do que fizeram contra você ou do que você fez contra o outro, Deus não estava dormindo, não estava tirando as férias, ele estava presente na sua vida. Então, considere isso. Deus não foi algo que levou a Deus se pego de surpresa diante daquela situação. Então, ele estava lá tratando, ele estava lá tomando também suas providências. Segundo, o seu passado não controla, nem determina seu presente, nem seu futuro. Não somos mais escravos disso. Então, Cristo nos libertou e podemos, de fato, vencer e ter, escrevendo uma nova história. Então, suas lembranças, de fato, são interpretações. Não são puros fatos simples. Você interpreta aquele evento e aquilo produz dor. Por isso que nós precisamos reavaliá-la à luz das Escrituras, dentro de uma perspectiva bíblica. Agora vamos um a um. Primeiro, Deus estava presente no seu passado. Veja em Gênesis 5:20, quando José ponderava sobre os pecados dos seus irmãos traiçoeiros, ele diz assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Veja como José está consciente de que Deus estava presente naqueles momentos que os seus irmãos planejaram lhe fazer o mal. Mas enquanto eles estavam planejando fazer o mal, Deus estava ali presente, já preparando um plano redentivo para que José fosse beneficiado no momento certo. E assim acontece com todos nós. Nós precisamos, então, enxergar essa realidade, essa consciência da presença de Deus e enxergar a redenção que existe através dele. Por mais doloroso que seja a experiência, assim como foi para José, o final foi maravilhoso, porque Deus trabalhou de uma forma grandiosa. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:28, diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, há um propósito na nossa vida, e até nos tempos de dores, de que as pessoas nos magoam, ou mesmo quando, por fraqueza, ofendemos os outros, Deus está ali presente e ele tem um propósito nisso. Então, não precisamos ficar perguntando, remoendo o porquê aconteceu isso, mas o para quê. Qual o propósito disso? E quando José encontrou o propósito de tudo aquilo,
ele, em vez de ficar com mágoa dos seus irmãos, ele os chamou para sentar à sua mesa e os acolheu e os abençoou. Como ele conseguiu fazer isso? Esquecendo tudo? Claro que não. Ele não esqueceu de nada. Tudo estava vivo na sua memória, mas ele consegue, então, reinterpretar esses momentos de fraqueza dos seus irmãos dentro da soberania de Deus, que apontam para um propósito soberano que descobriremos no momento certo. Então, Deus está presente no seu passado. Em Romanos ainda 8:29, porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou para ser conforme imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Veja, Deus está presente antes de nascermos na nossa vida. Ele está presente antes de você existir. Então, Deus já está presente na nossa vida, elaborando um propósito divino para cada um de nós. Mas vamos mais um pouco para frente. Seu passado não controla o seu futuro e nem o seu presente. Quando Cristo nos libertou, nos tornamos verdadeiramente livres. Isso é muito importante. Mas para que você possa enxergar essa redenção no seu passado, você precisa agora olhar com os óculos de Jesus. Através das lentes das Escrituras, tudo aquilo que era uma letra pequenininha, ela se tornou legível. Tudo aquilo que não dava para ver, agora você vê nitidamente. Você só consegue fazer isso se você mudar o óculos. E qual óculos que você vai usar? As lentes do Evangelho de Cristo. Foi olhando por essa perspectiva redentiva que José conseguiu ver os benefícios daquele ato pecaminoso dos seus irmãos, que quase o tira a vida, e sofreu injúria, foi para a prisão, sofreu muito, queridos. Mas ele consegue agora, com esse óculos da redenção, enxergar o plano redentivo de Deus, que o colocou no Egito e fez dele um grande homem. Isso também vai acontecer com as nossas lembranças. Quando colocar o óculos de Cristo, suas lembranças passam a ser vistas agora de outra forma. Outro ponto, suas lembranças são resultado de sua interpretação do passado. Isso eu já falei inicialmente e aprofundo só mais um pouco agora com você. Veja em 1 Timóteo 1:12, 17, como Paulo então vai trabalhar essa lembrança redimida, e isso que é importante para você agora, e eu quero que você preste atenção nessa leitura, que eu vou aplicar rapidamente e já terminamos para as perguntas, tá bom? O apóstolo Paulo diz: sou grato por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfêmio e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. A história do apóstolo Paulo, das suas lembranças de quem ele foi e o que ele fez, agora é interpretada pelos óculos da redenção do Evangelho, e ele apresenta cores bastante vívidas, espetaculares, que conseguem mudar completamente a sua história e faz ele um homem produtivo no reino e não um homem cheio de remorsos. Então, a primeira coisa que ele faz para que isso aconteça é o seu arrependimento profundo. Ele diz: a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Veja, tudo que ele fez no passado, ele agora reconhece e ele agora reinterpreta, dizendo que ele, na verdade, só fez aquilo porque era um ignorante, porque vivia em tempos de incredulidade. Essa interpretação permite que ele possa voltar-se para o presente e se colocar à disposição de Cristo para o futuro. Isso tem que acontecer com você. Primeiramente, reconheça os seus erros, se foi você que cometeu.
Segundo, se foram outros que cometeu contra você, reconheça que eles são ignorantes, que essas pessoas não têm conhecimento, assim como Paulo, perseguidor muitas vezes, blasfemo outras vezes, percebam isso. Isso é importante nessa reinterpretação do fato doloroso que alcançou a sua vida. Mas não é só. Para que você supere esse passado doloroso, é preciso que haja elevada gratidão no seu coração. E o apóstolo Paulo diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Em vez de revolta, gratidão. Este homem agora é extremamente agradecido a Deus por o ter redimido e lhe dado uma nova chance, sendo considerado fiel. Então, ele, nessa reinterpretação, ele olha para Jesus e ele percebe como Deus o considerou fiel, mesmo diante de tudo que ele fez e que ele lembra muito bem. Queridos, entenda, Deus não quer que você apague essas lembranças, mas quer que você reinterprete-as à luz das Escrituras Sagradas. É isso que precisa acontecer para que haja essa redenção e você possa superar o seu passado. Qualquer coisa que você fez ou qualquer coisa que fizeram contra você, é possível encontrar redenção e as suas lembranças serão reinterpretadas e agora você terá chance de seguir em frente sem estar preso nesse passado. Por fim, e já finalizando para as perguntas, uma ampla eficiência em ajudar aos outros. Veja, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Veja que interpretação espetacular. O apóstolo disse: tudo que eu fiz, tudo que eu fui, na verdade, Deus estava trabalhando para que eu pudesse ser modelo agora para os outros. Quer dizer, servisse de testemunho, mostrasse para este mundo que todo aquele homem miserável que eu fui, arrogante, legalista, agora é um homem diferente e que os outros podem ser também. Então, pense uma coisa ruim que você fez e eu sei que você não se orgulha disso, mas que você também não esqueceu. Mas pense que você agora pode ser modelo, pode ser um testemunho dizendo para as pessoas: olha, eu, quando não tinha tido um encontro com Jesus, eu era assim, eu maltratava as pessoas, falava mal das pessoas, eu era arrogante, eu era egoísta, mas agora Cristo me transformou e agora sou o que sou para a glória dele. Então, quer dizer, o propósito de Deus era fazer daquele homem um testemunho vivo de que Deus pode transformar corações endurecidos e pecadores em um coração amoroso, generoso e fiel na obra do Senhor, ajudando os outros. Lembre-se, a sua dor, mesmo que trouxe muito sofrimento, você pode ajudar a muitas pessoas. Alguém que sente a dor da separação pode ajudar uma jovem casada que está enfrentando luta e falar das suas experiências, falar do seu sofrimento e dizer para ela que ela pode ter uma nova história, ela pode construir uma nova história. Então, o seu testemunho vai ser extremamente importante nesta hora. Então, meus queridos, é isso aí. Hoje falamos de mais lembranças superando o seu passado. Lembranças não são para ser esquecidas, elas são para serem redimidas no Senhor. Me coloco à sua disposição para alguma pergunta, se houver, e fiquei muito feliz de passar esse pouco tempo ao seu lado através desse meio de comunicação. Maravilha, pastor. Palavra abençoadora. Até agora não tem nenhuma pergunta pelos que estão nos assistindo. Até agora ninguém colocou, mas estaremos colocando aí na tela as saudações daqueles que estão assistindo conosco, os irmãos. Quero agradecer aqui a todos que estão conosco, a Ivonete Arias, Pedro Batista, Maria da Luz, Arlete Silva, Kelly Figueiredo, Silvio César Grossano, Jailson Souza, nosso irmão Francinildo, José Roque, louvado seja Deus, amém, João Francisco, Edna Araújo, Thalita Muriele, Lourdinha Figueiredo,
todos sejam bem-vindos. Para a glória de Deus, é uma alegria muito imensa que nós sentimos em ver você participando conosco. Pastor, até agora, nenhuma pergunta. Fazendo aqui algumas anotações, pastor. Então, eu tirei a conclusão de que essas más lembranças, que são muitas, não é isso? Que nós temos, e principalmente aqui, refletindo, pastor, essas más lembranças, aqui causa, para mim, uma dor mais profunda, são as más lembranças de pessoas queridas que já partiram, e muitas vezes elas partem em datas comemorativas, como o Natal, às vezes é num ano novo, às vezes é no dia do seu aniversário, e às vezes acontece dessa forma, pastor. Pelo que eu compreendi, biblicamente aqui, a palavra que o senhor deu, é que a cura, podemos dizer assim, aquilo que vai nos sarar, que vai nos deixar mais tranquilos e com um espírito de gratidão, é a redenção. Não é isso, pastor? Deu para perceber que o perdão de Jesus na nossa vida faz com que nós possamos até pensar, lembrar das más lembranças que acometeram no passado, mas o perdão, ele nos conforta, ele nos deixa em uma circunstância de aceitação daquele caso, e claro que não nos esquecemos, e nem a dor está ausente, pastor. Eu creio que muitas más lembranças doem ainda hoje, mas o efeito delas, quando nós recebemos esse perdão, a redenção em Cristo Jesus, ele é uma dor que nós podemos suportar. Não é isso, pastor? Muito bem, queridos. Olha, veja só, isso é muito importante para nós. Precisamos confiar na soberania de Deus, como eu falei. Deus estava presente em todo o nosso passado doloroso, quando aquele trauma aconteceu. Na verdade, ele está na nossa vida antes da fundação do mundo. Então, Deus é um Deus soberano, presente, e tudo tem um propósito tal. Então, nós devemos entender isto. Isso eu estou falando, seminarista Felipe, a maneira de tratar a nossa mente para que não você apenas receba o perdão, mas que esse perdão recebido traga para você os benefícios da redenção. Algumas pessoas conversam, são perdoadas, mas mesmo assim continuam culpadas. Então, primeiro confiar na soberania de Deus. Deus estava lá no momento que você foi ferido ou você feriu outra pessoa. Isso é muito importante. Então, essa soberania de Deus faz com que agora você reinterprete esse momento de outra forma. Veja, quando Jesus estava indo para a cruz, as pessoas blasfemavam, diziam coisas absurdas contra ele, e ele, então, dentro da soberania do Pai, ele diz: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então, em vez de Jesus nutrir ódio, raiva em seu coração, ele reinterpreta aquelas ações das pessoas pelas fraquezas. Pai, ele está dizendo: Pai, essas pessoas que me deste são pessoas fracas, pessoas ignorantes, no sentido de não têm conhecimento, não reconhecem. Então, nós devemos fazer isso. Nós devemos reconhecer a fraqueza do outro para que o que ele fez não venha produzir um efeito que venha destruir a nossa estrutura emocional, gerando tristezas profundas e irreparáveis. Então, é assim que nós devemos lidar. E o perdão é importante demais. Perdoar e receber perdão é importante, mas não é só isso. Precisamos confiar na soberania de Deus, saber que Ele tem propósito em tudo diante da nossa vida, assim como fez José. Nada adiantaria para José se ele não confiasse na soberania de Deus. Os irmãos chegaram e dizer: meu irmão, me perdoe porque eu fiz aquilo com você, meu coração era egoísta, nossos corações eram cheios de egoísmo, então quisemos te matar, então jogamos você numa cisterna. Isso seria apenas um pedido de perdão, mas quando José entende isso à luz da soberania de Deus, então tudo muda, e não só perdoa, mas ele encontra paz. Amém. Pastor João Francisco pergunta como superar as más lembranças do velho homem.
Perfeito, perfeito. O que é o caso aqui do apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, quando ele era blasfemo, quando ele era legalista, quando ele maltratou os irmãos, ele ali fala do velho homem. Ele ainda não tinha tido um encontro com Cristo, que aconteceu ali no caminho de Damasco. Então, é aquilo, o velho homem é o tempo da ignorância. Ele disse, eu fiz isso porque eu era ignorante. Ele diz no versículo 13 de 1 Timóteo, ele diz assim, a mim que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois eu fiz na ignorância, na incredulidade. Aí ele diz, transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo. Então, é assim que devemos entender o nosso passado. Um tempo de ignorância, um tempo onde não tínhamos a favor de nós a direção do Espírito com a sua graça, e que agora o Senhor, por amor, nos aceitou, nos considerou fiel, e que podemos agora seguir em frente, não porque esquecemos, mas porque nós reinterpretamos tudo aquilo de uma nova forma, pelo novo óculos do Evangelho. E assim encontramos redenção e podemos, de fato, ter uma vida dentro da normalidade de um mundo caído. Amém. Não tem mais pergunta, pastor? Hoje só tivemos essas duas perguntas, louvado seja Deus por isso. Muito bom esse nosso bate-papo, esse tema relevante, sobre mais lembranças. Então, concluímos aqui, aplicando essa conclusão em nossa vida de que não tem como apagar essas más lembranças, mas tem como nós transformá-las em lembranças boas, quando nós colocamos esse óculos, e um óculos que nós chamamos o óculos de fé, onde nós possamos assim contemplar a beleza, a soberania de Deus na nossa vida, a obra de Jesus Cristo, e o Espírito Santo ali testificando conosco, falando conosco e renovando a nossa mente. Há uma necessidade também, né, pastor, de ter uma renovação da vossa mente, como diz lá em Romanos, o próprio Paulo. Creio que isso ajuda bastante a renovação da nossa mente em Cristo Jesus, no meditar da palavra, nos louvores, nas orações, pensando naquilo que é do alto, como diz lá em Colossenses. Então, que nós venhamos a ser abençoados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, em cada momento que nós venhamos a lembrarmos dessas más lembranças. Então, que nós possamos estar com esse óculos da fé para enxergar em Cristo Jesus a solução, a transformação. É isso aí, queridos. Vamos ficando por aqui. E você, que não é membro da Igreja Presbiteriana de Caicó, aqui, gostaria de ir para um culto, nós estamos com um culto de 6 às 7, outro de 7h15 às 8h15. E você pode procurar um irmão conhecido da igreja aí, ele vai fazer sua inscrição para a gente manter o controle do distanciamento, e teremos uma alegria muito grande de tê-los ali conosco, né? Domingo nós tivemos uma participação boa dentro, claro, das recomendações, do distanciamento. Não deu para receber mais pessoas, mas nós estamos agora abrindo 2 cultos para atender a todos aqueles que vão ali adorar ao Senhor e receber dele a sua palavra e ser abençoado por ele. Teremos grande prazer em recebê-lo. Não deixe de ir. Você pode me procurar, mandar uma mensagem aqui pelo Face mesmo, ou para um irmão da igreja. Farei sua inscrição com maior amor, porque queremos você lá. Tá bom, queridos? Deus os abençoe. Fique com Deus. Obrigado, Felipe, querido Abdênego. Deus te abençoe, viu? Amém. Louvado seja Deus e até domingo. Obrigado pela sua participação, por nos acompanhar. Quinta-feira, pastor, novamente, mais uma live da Igreja Presbiteriana de Caicó, com a palavra do pastor de Araújo, e você é o nosso convidado. Não deixe de nos assistir, depois vai estar o link lá no canal do pastor, João, lá é Reverendo de Araújo. De Araújo, né, no YouTube. Reverendo de Araújo, essa palestra vai estar lá, gravada, você pode também ter acesso no Facebook do pastor
João Figueiredo de Araújo, no Facebook. E no YouTube, Reverendo de Araújo. Pastor, um abraço. Até domingo. Em nome de Jesus, vamos cultuar, meus irmãos. Vamos retornar com toda a responsabilidade. Vamos retornar aos nossos cultos presenciais e que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém, queridos. Tchau. Amém. Tchau.